Nós nunca vamos chegar a lugar algum, estaremos sempre caminhando. Os dias parados eram piores para mim, mas são necessários para colocar equipamento em ordem, lavar as roupas e avaliar o que eu fiz até então. Naquele dia havia recebido uma mensagem da minha ex que me deixou confuso. Quando você está recém-separado, é praticamente impossível cortar os vínculos, ainda mais quando você alimenta falsas esperanças. Se tiver que dar um conselho para quem terminou um relacionamento e ainda tem esperanças de reatar, seria um só: bloqueie esse sentimento e siga sua vida como se você nunca mais fosse reatar. Aceite que é muito difícil um retorno com alguém que você já teve uma vida a dois. Depois da separação, tudo que vocês sofreram calados vem à tona e fica difícil a convivência. Tanto é que são raros os casais que conseguem retomar a relação depois de um rompimento, sendo que a maioria que consegue acaba se separando em definitivo em pouco tempo. Deixa eu fazer uma adenda e contar aqui pra vocês como foi um pouco do processo de escrita desse livro. Na época, inclusive o Arcanjo, que queria muito me ajudar, como sua esposa tinha uma editora, ele me pagou uma boa grana pra eu ficar em casa só escrevendo o livro. Eu peguei todos os posts do blog, joguei num arquivo doc e comecei a escrever. Só que eu simplesmente travava. No final das contas, falo que terminei de escrever em 2014, mas em 2011 já tinha escrito muita coisa e passado por muitas questões nessa relação conflituosa que eu tive por anos com a minha ex, que acabava influenciando no próprio texto. O Arcanjo teve muita paciência e até que chegou um dia que disse: filhão, não precisa mais me entregar o livro, só segue sua vida. Então essa parte do texto eu escrevi em 2011. Não tinha tido outras experiências amorosas e a única referência que eu tinha de relacionamento era com a mãe do meu filho. Mas hoje, depois de tantas experiências, é claro que eu não concordo com mais essa cagação de regras que eu escrevi 14 anos atrás. Nesse caso bem específico, minha vida teria sido muito melhor se eu tivesse bloqueado minha ex e ignorado a existência dela. Mas eu tinha um filho de 4 anos e era impossível fazer isso. Portanto, se eu tiver realmente que dar um conselho para quem esteja vivendo uma situação parecida, de separação, com muita dor, meu conselho seria o seguinte: encontre alguém que já teve vários relacionamentos, longos, curtos, e não peça conselhos para essa pessoa, mas sim peça para te contar suas histórias. E escutando como outras pessoas mais experientes agirem em situações de rompimento, pode ser que você encontre a sua melhor saída. Agora voltando. O dia parado serviu para avaliar a viagem em si. Posso dizer que a avaliação não foi das melhores. Meu sistema de captar energia das pedaladas não se mostrou tão eficiente. O aparelho de R$600 para captar energia solar também ficou devendo. A intenção de não gastar dinheiro com hospedagem até que ia bem. Já com alimentação estava bem complicado. A não ser que eu fosse movido a cana transgênica, não havia outra maneira, pelo menos em São Paulo, de me alimentar com o que eu encontrasse na natureza. Um caco curtinho aqui. Minha intenção original era ser um Bear Grylls, daquele programa Prova de Tudo. Queria me alimentar do que eu encontrava na estrada para justamente não gastar dinheiro com comida. Mas isso deu muito errado. Retomando. Para piorar, consultei minha conta bancária e vi que a coisa estava realmente ficando feia. Olha que eu vi entrando um dinheiro de doações da galera. Aliás, fui salvo pela solidariedade online por diversas vezes. Depois de uma semana já deu para avaliar o tamanho do desafio. Naquele dia desisti de ser totalmente sustentável. Passei a apelar para bons e baratos PFs, prato feitos, e usava qualquer tomada para recarregar meus equipamentos. Sobre o dia na praia de Torres, em Sales, comecei com um bom café da manhã, lavei e coloquei para secar um monte de roupa, além de dar um trato na minha bike. Ventava demais o dia inteiro e onde eu estava eu conseguia ver o caminho da chuva. Assim previa se ela iria me pegar ou não. Até que por volta do meio-dia tive que tirar as roupas do varal, pois a chuva me pegou. À tarde o sol tentou aparecer entre nuvens e consegui curtir um pouco da praia, que naquela segunda-feira era inteira só para mim. Mas no final da tarde o vento piorou. Tive que desarmar a minha barraca para não sair voando e até fui obrigado a correr atrás da minha panela, que resolveu dar uma volta pelo balneário. Quando achava que não poderia piorar, o vento muda, trazendo em minha direção uma enorme nuvem de chuva que estava do outro lado do rio. Resolvi mudar de quiosque de um pequeno em frente à praia para um maior, mais ao centro do balneário e mais protegido dos ventos. Enquanto fazia a mudança, observava os pássaros tentando inutilmente migrar das árvores centrais para as da ponta da praia, voando contra o vento numa bela cena quixotesca. De repente, tudo se acalma, a chuva não chegou, os pássaros conseguiram voar para onde quisessem e lá no horizonte o sol aparece para o mais belo pôr do sol que eu vi até então. Depois foi só fazer a janta, escrever o texto para o blog e ir deitar sobre uma bela lua cheia, a primeira de muitas que eu encontraria durante toda a viagem. Outro texto curtinho: dia de descanso é mais um dia de reflexão do que outra coisa. Mas você não precisa refletir para deixar ou não um like nesse vídeo, porque você sabe muito bem o quanto ele é importante pra gente.
gente. Use aqui o campo de comentários para você refletir e observe o lindo reflexo do novo logo do Casal em Ciclos e hipnoticamente clique no botão de se inscrever. E você pode ver aqui o vídeo de ontem, onde eu reflito sobre capitalismo, ou nesse aqui, onde eu começo a me adaptar à rotina de cicloturista. Cadê a referência do Bruto? Acabei de falar. Um forte abraço e até breve.